Só um instante, pessoal. Pessoal, minha tela está travando aqui, um probleminha de conexão, só um instante. Vocês me ouvem, pessoal? Sim, professor. Ah, então agora tudo ok. Perdão aí pela demora. Mas vamos lá iniciar o nosso encontro de hoje, a terceira unidade, que tem como tema documentação. Mais um termo aí para discutirmos, entender o que é, como vem dizendo, né, esses slides, esse material é baseado no material da apostila de vocês, material que teoricamente vocês já visitaram, já leram, já fizeram as atividades lá do curso, né? Estamos aqui para ampliar esses horizontes e promover também um espaço para que vocês possam compreender melhor, tirar alguma dúvida, né? E assim por diante. Os objetivos da aprendizagem do tema de documentação é conceitualizar e contextualizar a documentação, compreendendo sua origem e natureza, compreender a importância e a finalidade da documentação, assim como identificar as contribuições da teoria semiótica para o campo da documentação. E claramente, né, pessoal, obviamente, compreender como que tudo isso se relaciona com a biblioteconomia. Porque, né, nós estamos aí discutindo o que será essa documentação, né, o que é a documentação. Então, esse começo de disciplina da biblioteconomia em si é a gente falar e repetir e decifrar muitos conceitos. Então, a gente viu o conceito, né, de biblioteconomia, o seu surgimento, a evolução histórica da biblioteconomia ao longo do tempo, e agora surge esse termo, documentação. Então, vamos lá ver né, do que se trata isso, qual é a sua relação conosco, enquanto bibliotecário. Né? Documento, definições e conceitos. Uma das compreensões acerca do termo documento tem sua gênese associada ao registro escrito ou ilustrado, que possa ser transmitido em diversos formatos. Então, como sempre, retomando aí os nossos encontros anteriores, principalmente o encontro da semana passada, falávamos da evolução histórica da biblioteconomia. Então, falamos principalmente aí da duração das formas de bibliotecas ao longo do tempo, né? E antes, até a Idade Média, Idade Antiga e Idade Média, os registros manuais, a partir da Era Moderna, com a invenção da imprensa, né? A prensa tipográfica, né? Ela é produção de livros em larga escala, mas o que tem em comum todo esse período?
que o principal documento transmitido é o documento escrito, seja ele manuscrito ou, né, manuscrito ou tipografado através da imprensa, ou se não ilustrado, gravuras, desenhos, muito importantes, né, para toda a ciência, que surge naquele período. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que até o século XIX, documento, né, é associado unicamente, né, praticamente, a materiais escritos ou ilustrados, e só. Então, a partir do século XIX, final do século XIX, como a gente já vem batendo aqui, que é o período do surgimento das maiores discussões aí, das primeiras, acerca da biblioteconomia, né? E agora veremos da documentação, esse conceito é ampliado. Então, como a gente vê ali no material, no século XX surgem novas concepções que ampliam o conceito de documento para outros itens, além de imagens e textos, né? Um dos principais responsáveis por essa expansão foi também um dos principais estudiosos do campo da documentação, que é o Paul Ottilie, né? O Paul Ottilie ele vai estar estritamente ligado a um dos fundadores do Código de Catalogação, de Classificação, perdão, chamado CDD, né? Então, muito importante esse nome, essas teorias para o campo da biblioteconomia, usados corriqueiramente, né? E ele surge com os estudos no campo da documentação. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Falamos lá na primeira aula, muita gente não estava, retomamos um pouquinho na aula passada e torno a falar novamente. A biblioteconomia tem um caráter intensamente interdisciplinar, se relacionando aí com outros campos, e o seu surgimento ele não é uniforme, como disse na primeira aula, o Brasil é amplamente influenciado pela escola norte-americana, mas aqui o campo da documentação, né, é estritamente europeu, né? O Paul Ottilie ele é belga, né? Então na Bélgica, na França, intensas contribuições. É claro, biblioteca não existiu só nos Estados Unidos, no mundo todo. Então formas diferentes de abordar e de discutir temáticas que vão aí contribuir para a biblioteconomia. Então, os estudos da documentação, principalmente através da obra do Paul Ottilie, eles acabam por ampliar e influenciar também os entendimentos da biblioteconomia. Então, a biblioteconomia começa a incorporar esses entendimentos da documentação. Por quê? Porque são importantíssimos, como a gente verá a seguir. Então, se destacam duas correntes, como a gente pode acompanhar ali no material, a partir do século XX. A corrente pragmática e a corrente funcionalista. A corrente pragmática é desenvolvida especialmente por Jesse Shira, dos Estados Unidos. Então, uma influência marcadamente dentro da biblioteconomia, essa escola que amplamente fomos influenciados. E destaca o caráter intencional do documento e os limita aos registros gráficos, sobretudo textuais e audiovisuais. Então, pessoal, essa é uma visão, como podemos dizer, talvez mais tradicional do contexto entre documento, né, como diz ali, o caráter intencional do documento. Então, por exemplo, vamos citar aqui Diário Oficial da União, né? Diário Oficial da União, um caráter intencional. Aquele documento foi produzido com a intencionalidade, né, da forma do governo se comunicar, expressar seus decretos e afins, né? Então, é considerado um documento pela corrente pragmática, ou seja, corrente pragmática é algo prático, aquele documento que foi produzido para ser um documento, uma certidão, né, etc, etc. E a outra corrente, a funcionalista, que é estabelecida pelo Paul Ottilie e por Suzanne Brie,
que consideram o documento como um objeto concreto pelo qual a informação e o conteúdo ganham forma no plano comunicacional e sejam simultaneamente o suporte que possibilita a sua circulação. Vamos continuar ali. Ao final, a gente decifra isso. E ainda que possibilite a guarda e a preservação por representar alguma ação humana ou algum detalhe da natureza, assim, Otiley e Brie trabalham a noção de documento a partir de novas possibilidades, o que abriu precedente para pensá-lo como informação fixada em diferentes tipos de suporte a partir do seu papel social. Então, aqui, a gente vê uma ampliação para além desse documento enquanto caráter intencional. Documentos que foram produzidos em outros contextos, mas que também guardam informação de um tempo, né? Muito relacionável aqui são os estudos históricos, né? Então, por exemplo, a gente é uma biblioteca especializada em documentos, em textos de caráter histórico. Só um exemplo hipotético, tá, pessoal? Então, numa visão da corrente pragmática, só seriam estudados documentos oficiais, né? Aqui já poderia trazer outras hipóteses, cartas pessoais, propagandas, enfim, por que não pensar? Então, é uma ampliação do caráter documental. O entendimento a respeito do termo documento, ele se amplia atingindo também outras formas que não somente as mais tradicionais, ou melhor, as intencionais, que foram produzidas com a intencionalidade de ser realmente o documento, né? Então, veja essa citação que interessante. Um jornal diário é feito para suportar e transmitir informações. Mas se o comprador usar para embrulhar os legumes, por exemplo, o jornal se transforma numa embalagem rudimentar e não é mais um suporte de informação. Ele pode transformar-se novamente se o destinatário do pacote colocar os olhos sobre o conteúdo e tornar conhecimento de algumas notícias. Então, vejam como o caráter dos diferentes tipos de documentos, né, eles podem ser maleáveis, podem ser diferentes formas entendidos. Um nome que vocês vão encontrar muito corriqueiramente no curso de biblioteconomia e também depois na atuação enquanto bibliotecários é de suporte, né? É a informação em diferentes suportes. Então, o suporte, um modo, o suporte impresso é um livro, o suporte digital, né, é outra forma. Então, essa discussão, se a gente tem isso hoje, foi a partir daqui, no sentido de ampliar esse caráter documental. Então, veja ali naquela tabela, tirada da apostila também, que interessante, a diferença entre objetos, propriamente dito, e documento. Estrelas no céu são um documento? Não, né? Mas se for a foto de uma estrela, aí ela se torna um documento. Por quê? Porque, como a gente viu no slide passado, ela é capaz de transmitir uma informação de uma determinada, de um determinado período, de uma determinada sociedade. Bom, então essa foto foi tirada a partir de algum determinado ponto do Brasil, no ano tal, e nela pode-se observar o Cruzeiro do Sul, etc, etc. Então, veja que ela deixa de ser simplesmente a foto de estrelas, mas passa também a carregar, ainda que subjetivamente, um outro caráter, né? Uma pedra no rio, ela é um documento? Não. Mas se ela for uma pedra num museu, então essa pedra foi tirada do rio, que museu que ela estaria, talvez, né? Um museu de ciências naturais. E ela traz consigo a informação
de formações rochosas, provenientes de uma pedogênese de tal período, assim, assim, assim. Então, ela passou a receber também um caráter documental, né? Um animal selvagem, né? Ele está lá no seu habitat, ele é um documento? Não, mas no museu, sim, né? Então, ele ali está sendo exposto, que ele veio de determinado lugar e sua raça, né, como tal, é encontrada, eles têm tais costumes, vivem em tais habitats, etc, etc. Então, essa sacada que o Ateliê tem é muito importante, né? Contribuem muito para o contexto da biblioteconomia e, enfim, nos faz perceber documentos de uma outra forma, além das mais tradicionais. Então, vamos lá. Origens e natureza da documentação. Tudo ok aí, pessoal, enquanto eu tomo uma água? Alguma dúvida? Só os joinhas que sobem ali, as reações, obrigado por responderem. Então, vamos lá. Origem e natureza da documentação. Por favor, Roselaine, pode tirar sua dúvida. Levantou a mão ou será que foi por acidente? Acho que foi por acidente. Vamos dar sequência. Otilê destaca que a documentação se refere a um corpo de conhecimento denominado ciências bibliográficas, composto pela produção, fabricação de material, distribuição, registro estatístico, conservação e utilização, incluindo compilação, impressão, publicação, venda, bibliografia e biblioteconomia. Como assim? O que é esse monte de fatores aí? Pessoal, mais adiante nós vamos ver essas diferenças e tudo mais, mas já vamos começar a abordar principalmente dessas diferenças entre a documentação e a biblioteconomia. Então, a gente está vendo aí ao decorrer da disciplina que a biblioteconomia se ocupa fundamentalmente, né, em alguns diversos processos, né, até o caráter de administração das entidades, das unidades de informação e etc. Né? Mas na catalogação, classificação, indexação, etc. Mas o serviço, né, como um todo aí, primordial, ela se ocupa de organizar, né, a informação e também trabalhar com a recuperação da informação. Como assim? O usuário chega, eu preciso de conteúdo sobre o marxismo. Então, se recupera essa informação e disponibiliza. A documentação, ela vai mais a fundo nesse processo. Por quê? Porque ela vai começar a se ocupar do chamado ciclo da informação, ou seja, dos processos que essa informação foi produzida, como a gente vê ali, como ela foi composta. Então, esses diferentes ciclos, desde a sua produção até chegar no seu usuário final, a chamada disseminação. Então, engloba diferentes fases aqui, como vimos ali na citação do Ortega, passando pela bibliografia, que até então era uma área específica também, e a biblioteconomia. Então, como a gente pode ver na sequência, a documentação caracteriza-se, então, como um campo do conhecimento que busca sistematizar elementos e fundamentar a prática de tratamento de documentos e informação, com vistas à sua recuperação. Pressupõe atividade profissional de coleta, gerenciamento, tratamento e difusão de informações em diferentes suportes de informação. Pessoal, vamos lá. Todos esses termos, né, vocês vão ver recorrentemente, talvez já viram
já esteve nas questões, estiveram nas questões de vocês, mas vamos lá. Tratamento da informação, difusão da informação, tratamento temático da informação. Então, processos aí, né, que os bibliotecários, né, também o pessoal da documentação, os bibliotecários, por influência do pessoal da documentação, passaram a fazer. Tratamento da informação. Então eu recebi um determinado material. Então eu vou proceder a ver do que se trata esse material, qual o conteúdo dele, o seu autor, de que área ele é, daí proceder com a sua classificação. Esse é o chamado, então, processamento, né, do material, e como a gente vê ali, em diferentes suportes. Então, o suporte impresso, né, que pode ser um livro, o suporte digital, isso a gente está falando aí apenas de materiais. Nós podemos pensar também CDs, discos, objetos, veio à tona ali a questão do museu, né? E nos museus, né? Como vai funcionar isso? Eu tenho lá uma exposição de garrafas, um museu de história, as garrafas ao longo do tempo. Como que a gente vai proceder com a organização desse material? Com a representação. Então, pensando aqui, vamos problematizando aí, viajando na maionese. Temos o desafio de trabalhar em um museu, apesar que tem, né, o caráter dos museólogos aí, mas enfim, fui convidado para ver as possibilidades do trabalho de biblioteconomia em um museu, né? E vi que, além da exposição, o museu conta com diferentes acervos guardados, mas que podem ser disponibilizados para pesquisadores. Pronto, então eu tenho que dar um jeito, né, de classificar, de tratar essa informação para que ela possa chegar nos pesquisadores, né? E aí a gente tem diferentes tipos de documentos, como a gente está vendo. Então, diferentes formas de tratar essa informação em diferentes suportes, né? Que é o tipo que essa informação representa. Então, por que surgem essas novas discussões? Surge num cenário em que a principal forma de registro do conhecimento é a imprensa periódica, cuja publicação se dava de forma irregular, o que dificultava a obtenção de uma visão clara e concisa das produções de uma determinada área do conhecimento. Tendo em vista o volume e a dispersão dessa produção, a documentação, assim, foi a solução encontrada para resolver o problema da desordem que cometia a produção de documentos. Pessoal, lembrando, mais uma vez, assim como falamos na aula passada do caráter histórico, a gente não está aqui para decorar datas e, enfim, mas para entender os processos. Então, a gente está falando do final do século XIX, né? Mais especificamente, do início do século XX. O que surgiu aí em diversos campos no final do século XIX? As ciências, né, em si. Se a gente vai pesquisar lá o surgimento da sociologia, final do século XIX, né? Então, o desenvolvimento de todas as ciências. E aí, se as ciências estão se desenvolvendo, a gente tem que pensar em congressos, convenções e, sobretudo, revistas, né? Tá certo que não da forma que conhecemos hoje, né? Mas os journals aí de diferentes áreas do conhecimento. Então, esse conhecimento, foi feita uma nova descoberta, precisamos, né, escrever esse conhecimento. Então, a gente está vendo ali, e também a imprensa periódica, não só essa imprensa científica que eu estou me referindo, né, mas estamos falando de uma explosão informacional aí, início do século XX, né? Então, se a gente pegar a primeira metade do século XX, né, até o ano 1950, aconteceram 2 guerras mundiais. Então, um período de intensa movimentação de ideias, de notícias, de ciência, de tecnologia e por aí vai.
né? Então, era necessário dar uma solução para esse caos documentário que estava surgindo. Então, é nesse contexto que a documentação vem à tona, né? E quais, então, as suas finalidades? A documentação corresponde a uma corrente teórico-prática composta por princípios e técnicas que promovam o foco na representação do conteúdo dos diversos documentos, visando ações de promoção do uso e da informação. A documentação buscava oferecer índices de assuntos que permitissem o acesso às informações. Pessoal, não sei aí, mas provavelmente tem gente que já trabalha na área e se não trabalha, sem medo de errar, responda ou no chat ou no áudio, o que talvez vocês entendam por representação do conteúdo. Sem medo de errar. O que vocês acham que seria a representação desse conteúdo? Michele colocou aqui. Mostrar do que se trata. Mostrar do que se trata. Tema. E é por aí, pessoal. Então, a forma como o conteúdo chega no usuário. Então, isso, fiquem tranquilos, né? A gente está falando de discussões muito conceituais aqui, muito teóricas, né? Mas, ao passo que vocês forem avançando no curso, vocês vão ter uma maior familiaridade com esse contexto e vão ouvir falar muito, às vezes até tem nome de disciplinas, nome de módulos, como representação temática ou representação descritiva da informação. Então, são formas, muito bem, e obrigado ali quem participou e respondeu, são formas de trazer o assunto. Então, por exemplo, uma representação descritiva da informação, ela vai descrever os dados da informação, talvez muito mais semelhante do que a gente encontra aí em fichas catalográficas. Agora, uma representação temática, como já diz, muito mais relacionadas ao tema, né? Representação temática da informação, ao tema, o que talvez conheçamos como resumo, né? Então, não é simplesmente o resumo em si, mas é isso de buscar representar o que está naquele documento. Então, se a gente está falando ali de artigos científicos, né? Todo mundo que já teve contato aí com o mundo da escrita científica, praticamente todo documento tem seu resumo. É uma forma de representar o conteúdo que está ali. Então, pensa um pesquisador lá, um cientista daquele período, se ele fosse pesquisar antes da existência dessa representação, né? Ter que ler artigos e artigos e artigos, e textos e textos e textos, para saber realmente do que se tratava, né? Hoje a gente já tem aí, então, essa facilidade. Seguindo ali no material, importante destacar que os catálogos de artigos seguiam a disposição alfabética por autores. Surge em um contexto em que a produção científica aumentará de tal forma que se tornará impossível para um pesquisador levantar e ler toda a literatura de sua área de atuação, necessitando-se, assim, de um novo tipo de publicação que pudesse reunir e sumarizar essas publicações, permitindo a identificação das produções e uma visão do conjunto de publicações sobre um determinado tema. Então, veja bem, né? Lá, alguns slides atrás, foi falado de índices, né? É muito importante nesse contexto as obras de referências específicas de determinado assunto. Então, a documentação, ela vai influenciar muito e muito positivamente a biblioteconomia nesse caráter científico,
nesse caráter mais voltado para as discussões científicas em si. A biblioteconomia sempre pensada como um todo, até aquele período, né? E aqui a documentação começa a atender necessidades muito específicas no contexto, né, de uma explosão documental e atender às necessidades dessa comunidade científica mais específica, mais diferentona, e produzir, pessoal, muito importante, a documentação, ela começa a produzir teorias, produzir técnicas, né, para atender esses novos dilemas. Então, Otilê, como o grande nome aí da documentação, ele defende que os objetivos ou finalidades da documentação organizada consistem em poder oferecer sobre qualquer espécie de fato e de conhecimento informações documentadas, atribuindo 8 características para informações produzidas e reunidas pela documentação. Então, veja bem, todo esse caráter de representar o documento e reunir, né? Então, os tipos aí que ele fala das 8 características para as informações: universais quanto a seu objeto, corretas e verdadeiras, completas, rápidas, atualizadas, fáceis de obter, reunidas antecipadamente e preparadas para ser comunicadas, colocada à disposição do maior número possível. Então, veja bem, né, e voltando ao que eu disse antes, sobre o caráter da documentação. Então, esse ciclo que se preocupa não só com a disseminação, né, a recuperação dessa informação, mas sim diversas etapas, desde a sua produção, o seu processamento, a sua representação, até chegar no usuário. Embora a documentação, aqui, gente, é importantíssimo que vamos delimitando aí as diferenças e as influências entre biblioteconomia e documentação. Embora a documentação desenvolva práticas próximas à biblioteconomia, a corrente de estudos estadunidense as distingue, classificando como a área denominada Information Retrieval ou Information Storage and Retrieval, compreendida como conjunto de estudos e atividades de armazenamento e recuperação da informação por meio de computadores, configurado como uma das principais origens da ciência da informação em 1960 nos Estados Unidos. Então, para quem estava nas outras aulas e está achando esse contexto muito familiar, aqui tem algo basilar, pessoal. Lá na primeira aula, quem estava aqui se lembra que uma das perguntas da aula foi sobre se a biblioteconomia era uma ciência ou não, né, dentre os conceitos aplicados à biblioteconomia. E depois foi dito que a biblioteconomia, né, ela é um método, uma metodologia, uma arte de guardar e disseminar, recuperar informação, enquanto quem está preocupado em produzir material científico, produzir ciência, produzir teorias, produzir métodos para a biblioteconomia, né, em si, é a ciência da informação. E o que está no gênese da ciência da informação? A biblioteconomia. Aliás, perdão, a documentação. Então, a documentação, fazendo um apanhado geral aí, ela vem do contexto europeu e vai ser aí uma das gêneses que depois dos anos 60 nos Estados Unidos vai ser chamado de ciência da informação. Então, a principal diferença apontada entre as disciplinas biblioteconomia
documentação e, posteriormente, ciência da informação, reside no fato de a primeira, ou seja, a biblioteconomia, estar relacionada a serviços de orientação da leitura, voltado à formação política, ideológica e cultural da sociedade. Enquanto as últimas, ou seja, documentação e ciência da informação, têm como foco a informação técnica e científica. Pessoal, então nós bibliotecários não trabalhamos com ciência. Não, não é isso, né, que está sendo afirmado. Mas no sentido de que a biblioteconomia, ela abrange, né, muita coisa. Então, principalmente pelos diferentes tipos de biblioteca. Se eu estou numa biblioteca pública, municipal, então eu vou ter livros infantis, para atender também uma literatura infanto-juvenil, e também um pouco de tudo, assim, mas para movimentar essas bibliotecas, muitas vezes o que acontece é voltar esses olhares para o público infantil. O mesmo acontece nas bibliotecas escolares, tem um público específico. Agora uma biblioteca universitária. Opa, muda o caráter da biblioteca. Se ela for uma biblioteca especializada do direito, por exemplo, muda ainda mais essa conversa, né? Mas em todas elas tem em comum um serviço ali, como foi tratado, de orientação de leitura, do que vai ser chamado depois de serviço de referência, também pode ser visto dessa perspectiva, né? Enquanto as últimas, ou seja, documentação e ciência da informação, tem como foco a informação técnica e científica. Então, é claro que seria uma biblioteca temática? Pode ser, mas aqui está também relacionados aos estudos da documentação, ou seja, os estudos da ciência da informação técnica e científica. Uma das preocupações é gerar novos conhecimentos para que sejam aproveitados pela biblioteconomia, né? Então, como dissemos, ciência da informação. Se vocês, posteriormente, né, quiserem ingressar em pós-graduação, mestrado e doutorado, nesse ramo que a gente está discutindo aqui, muito possivelmente, né, você fará isso no departamento de ciência da informação. Por quê? Porque essas produções técnicas e científicas, quando se tratam de produzir novos conhecimentos, está relacionado à ciência da informação, que foi proveniente da documentação. Então, acho que ficou claro. Pessoal, um recadinho, né? Não deixem de preencher, de assinar a lista de presença, né? Que está aqui no chat, e o João tem um recadinho lá sobre isso também, sobre o controle dos quais alunos estão participando aqui. Importantíssimo vocês preencherem aí para a gente. Então, pessoal, como a gente vem dizendo, a biblioteconomia meio que absorve, né, esses contextos provenientes da documentação, da ciência, da informação, porque elas estão, sim, preocupadas em produzir essas novas técnicas, novas formas de representar, e enfim. Então, é esse processo que acaba aí acontecendo. Pessoal, acabou por faltar aqui no slide o que vocês encontram lá na apostila, falando sobre a semiótica. Então, o que seria a semiótica? Que é um contexto importantíssimo para a comunicação. Então, a semiótica, um ramo do estudo aí, dos estudos, que vai falar sobre a comunicação por signos, né? Então, calma lá que não estamos falando de áreas
Sagitário, Câncer, não é esse tipo de signos, mas sim por símbolos. A comunicação por símbolos, diferentes sistemas de comunicação. Muito obrigado, Roseli, pela sua contribuição. Pessoal, hoje mais do que nunca, né, a comunicação por diferentes sistemas. Agora há pouco fiz uma pergunta, praticamente ninguém respondeu de uma forma escrita ou pela voz. Todo mundo respondeu com um emoji do joinha ali. E foi o suficiente para eu entender, né, que se tratava de uma afirmação positiva. Enfim, diferentes modos que a comunicação foi evoluindo. Isso estudado pela semiótica, vocês encontram lá na última parte do módulo 3 da disciplina, né, que é o tema da aula de hoje. Mas no que isso se relaciona, né? Totalmente, né, pessoal? A comunicação importantíssima aí nesse conceito e cada vez mais formas de se comunicar, portanto, cada vez mais informações sendo transmitidas, diferentes suportes e etc. Então, só o exemplo do emoji do joinha, que eu acho que a grande maioria aqui, se não todos, usam o WhatsApp, e isso são alguns exemplos mais clássicos por conta do momento que a gente vive. Mas tudo está envolvido. Então, a semiótica ela vai olhar a intencionalidade da transmissão dessas informações. Para além dessa intencionalidade, as formas, se isso é subjetivo ou objetivo, se há uma mensagem subliminar que está por ali subentendida. Então, todos esses nuances que também são muito importantes para sistemas de documentação e que vão influir também na documentação, na biblioteconomia e por aí vai. Então, temos aqui as referências utilizadas no nosso material e nossa atividade de hoje. Hoje não veio uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Então, antes de fazer, peço que acompanhe aqui comigo. De forma sucinta e breve, elabore um pequeno texto e compartilhe através do chat. Deve ser destacado. Qual o principal teórico a respeito da documentação? Quais as principais influências que a documentação irá provocar na biblioteconomia? Que outra nomenclatura a documentação passa a receber, sobretudo pelo ponto de vista da escola americana? Então, pessoal, de forma muito breve, mas peço que não mandem fragmentados, quem for mandar ali, mande de uma forma, e eu vou acompanhando aqui as respostas de vocês no chat. Não precisa ser um texto grande, mas ali que sejam elencados esses principais itens para eu acompanhar, se está ficando claro aí para vocês, se resta alguma dúvida. E se alguém tiver alguma dúvida, aproveite também. E aguardo e espero a participação de vocês nessa atividade.
Então, vamos lá, retomando, pessoal. As mensagens vão chegando ali. Isso aí mesmo, um dos principais teóricos da documentação, o Paul Ottilie. As principais influências que a documentação irá provocar aí na biblioteconomia. Então, como, né, estão colocando aqui, essa ampliação na concepção de documentos, são várias, né, influências aí. As formas de classificação, a exemplo da CDD, que vai surgir por esse mesmo autor, o Paul Ottilie, e, enfim, as diferenças entre elas, a biblioteconomia, em diversos aspectos de gestão, de acervos, de administração das unidades de informação, marketing, até mais, enquanto, né, a documentação está em sistematizar e representar as informações. Muito contente que essa atividade fez vocês aí pesquisarem e refletirem sobre isso, né, um impacto significativo, a organização e a recuperação da informação, a padronização dos registros, o desenvolvimento de vocabulários, etc., né? E que outra nomenclatura que a documentação passa a receber, sobretudo do ponto de vista da escola americana, ciência da informação, que é o que a gente, né, estuda aqui. Então, pessoal, venho sempre trazendo aí que nós somos signatários, claro que não exclusivamente, mas muito influenciados pela escola norte-americana, né? Mas na Europa, como um todo, a documentação, né, recebe essa nomenclatura, né, enquanto estamos chamando aqui na América de ciência da informação, ou seja, ciência da informação, preocupada também em produzir conhecimentos, né, e métodos para ser incorporados aí pelas suas disciplinas signatárias. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Tudo tranquilo? Por favor, me sinalizem que agora é o momento. Por favor, Jéssica. Jéssica levantou a mão, se quiser comentar algo, fique à vontade. Valdeir também. Podem falar, pessoal. Edivânia. Será que o pessoal levantou a mão por acidente? Ninguém perguntou nada. Então, enquanto isso, vou reforçando ali, então, pessoal. Segunda-feira, dia 2, temos o grupo de leitura Leia Com, né? Faremos uma discussão muito legal. Vocês são todos bem-vindos. O nosso grupo de pesquisas, GEPUI, Grupo de Estudos e Pesquisas em Unidades de Informação, está com inscrições abertas, então você que deseja saber mais, que tem curiosidade, o foco é que vocês possam desenvolver pesquisas aí nas localidades de vocês, e claro, com o apoio da gente, né? Então, tudo isso, né, foi colocado aqui no chat, mas vocês encontram também, fundamentalmente, as redes sociais do CELA, né, que é o nosso centro aí. Então, vocês podem acompanhar lá. Estamos aí ansiosos e esperando vocês para essas atividades. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado, né, por responderem à atividade, estarem enviando aqui no chat. Sempre bom lembrar que nós temos nosso encontro aqui marcado todas as quintas-feiras nesse mesmo horário, e é importantíssimo esse espaço, pessoal, para vocês participarem, para vocês tirarem dúvidas e para a gente ter esse contato
aqui na formação de vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima quinta. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite.